eu tava vendo o pessoal falar sobre as transferências, né, Moza? A gente vem falando sobre o elenco do Corinthians, como melhorou muito, aí eu encontrei essa imagem aí, que mostra algumas das trocas aí que aconteceram no elenco do ano passado para esse ano. Então, saiu o Félix Torres, a torcida do Internacional de Porto Alegre já quer matar o Félix Torres, né? Eu avisei, um abraço pro meu amigo Matheus aí, eu falei para ele. E aí a gente saiu o Félix Torres e veio o Gabriel Paulista, hoje titular absoluto ao lado do Gustavo Henrique, o zagueiro 33 anos, ele é. caiu como uma luva, né? O Gabriel Paulista Rapaz, o homem é aí. bom mesmo. E o Félix Torres foi um dos piores zagueiros que eu vi jogando com a camisa do Corinthians. Realmente, pô, lembrou aí zagueiro Alexandre Santos, alguns jogadores horrorosos que passaram pelo Corinthians aí, realmente muito ruim o Félix Torres, né? Então o Corinthians melhorou muito nessa, hein, moça? Foi. O Michael, né? O Corinthians perdeu o Michael, que, pô, ficou 4 anos no Corinthians, vamos falar a verdade aí, comendo e dormindo, né, moça? Aí, no finalzinho. Trocou o filho do Terrão por outro filho do Terrão e parece que o outro filho do Terrão foi melhor, né? Ah, Tá cara, muito o melhor. Maicon, ele passou boa parte desses 4 anos aí nesse empréstimo infinito do Shakhtar, né, para o Corinthians, graças ao problema ali, o conflito entre Rússia e Ucrânia. Vários jogadores brasileiros acabaram voltando naquela época, em 22, e o Maicon foi um deles aí, mas realmente ele teve um momento ali, mais ou menos, naquele jogo contra o Boca Juniors, aquela Libertadores que ele fez 2 gols e tal, sob o comando do Vitor Pereira, né? E depois, nessa reta final aí, que o Dorival se apaixonou pelo Maicon, né? Era o meu jogador de confiança aí, até capitão do Corinthians, e jogou aí as finais da Copa do Brasil, essa reta final, mas acabou indo jogar com o cunhado dele lá, esqueci o nome daquele zagueiro lá no Atlético Mineiro, e veio o Matheus Pereira aí, que na minha opinião é um jogador aí, nesse momento, melhor. Assim, o Maicon teve algumas lesões muito sérias e tal, e enfim, o Maicon nesses 4 anos de Corinthians me irritou muito mais do que me agradou. Eu acho que foi bom ele ter saído. O que mais irritava o Maicon, o que mais a torcida se irritava do Maicon era o passe para trás e para o lado. E é isso que o Matheus Pereira não tem. Ele é um cara muito vertical, né? Ele pega a bola, ele olha, levanta a cabeça, olha logo, ele faz o dando difícil o fácil, ele faz o passe e o cara tem que ter o domínio lá e resolver, porque a bola não pode voltar para trás. Você volta a bola para trás, você chama o seu adversário para cima de você, pô. Então eu acho que essa característica aí do Matheus Pereira me agrada muito e o cara é muito bom tecnicamente, é um cara que tem calma, tem tranquilidade, tem um bom passe, dificilmente perde a bola ali atrás quando domina. E o passe dele é muito bom porque ele pode jogar ali no lugar do Ranieri também, né, com a saída de bola ali fica muito bom, como ele Corinthians pode jogar um pouco mais avançado. Corinthians agora tem uma oferta interessante de volantes aí no elenco, né? O Dorival tem jogado com 3 volantes, então é importante ter opções. Outra troca ali foi o Ángel Romero, né? Que saiu do Corinthians, e a chegada aí ainda não estreou, né? Ainda nem foi apresentado ainda, né? O Zacaria Labiá, marroquino aí, holandês marroquino. É uma incógnita, né? O cara nem foi apresentado ainda, mas enfim, é um jogador aí, chega como referência do Memphis Depay, né? Amigo dele e tal. O salário é baixo, né? Especula-se aí um salário que corresponde a 1/3 do que o Romero ganhava. Então, nesse ponto, já é uma troca que é interessante, né, para o Corinthians, financeiramente. E o Romero já não entregava, né, cara? A temporada 2025 não foi uma grande temporada, ele foi perdendo espaço. Era um jogador aí que já nunca foi um primor em termos de qualidade técnica, mas entregava muita raça. Era um jogador que acompanhava o lateral adversário ou ponto adversário até o fim, brigava, recuperava bolas, né? Mordia muito, apesar de ser um atacante. O Ángel Romero mordia muito, recuperava bolas para o Corinthians, mas esse Romero do final já não era o mesmo, já não tinha como entregar fisicamente o que entregava, e acho que foi melhor para todo mundo ele encerrar esse último ciclo no Corinthians aí. E vamos ver se Labiá é uma aposta, né? É uma incógnita. O Corinthians vindo com um custo baixo,
vamos ver, quem sabe dá certo. Se não der É, certo, fica lá no e banco, vai fazer o quê? é um jogador mais para compor elenco, né. Ele não vai ser titular, dificilmente ele vai ser titular. E ele É. pode ser titular em alguns jogos, assim, mas é um jogador que veio mais para compor elenco ali, né, pra ter números ali no banco. E também pegando os números dele, não são os números muito bons não, né, na carreira dele aí, são números bem baixos aí. É, não é um jogador que de grande destaque, né, não Eu acho que é o tem primeiro jogador marroquino no Corinthians, né? acho que sim, Ba mas, barra marroquino, né? pouquíssimas oportunidades na seleção do Marrocos, então não é um É, jogador, mas enfim, teve um momento bom no Ajax, e vamos ver, quem sabe o cara, né, de repente tem um, né, um momento, o é. grande momento da carreira dele é no Corinthians, né, quem sabe. Ele pegar duas bolas e der 2 passes e decidir o jogo, pronto, já foi. É, foi igual o Adriano, né, cara, foi aquele lance contra o Atlético Mineiro, pô, É, foi na minha frente, eu estava no Pacaembu, foi incrível aí, marcante a passagem do Adriano. Na lateral direita, eles colocaram aí o Fagner pelo Pedro Milan. O Fagner já jogou a temporada passada pelo Cruzeiro, né? Não é é. exatamente essa a troca. A gente teve o Léo Maná ali na reserva do Mateuzinho por um tempo, enfim. Parece, o Pedro Milans vem do. Estava livre no mercado, né? Era titular do Penharol. Parece ser um jogador, as participações que ele teve até agora, um jogador com futebol muito honesto, né, Moza? A gente precisa ver mais ainda, mas parece um reserva aí interessante. Corinthians vai cria um cenário aí interessante nas duas laterais, com Bidu e Angeleri, né? E o Mateuzinho e o Pedro Milans. Aí o Corinthians parece estar bem servido nas laterais, uma posição tão complicada hoje no mundo, né? Poucos times têm bons E laterais. ele é bom, né, Diego, que ele veio definitivo, né, sem custo nenhum para o Corinthians, né. É, Então eu acho que é um contrato de 4 a 5 anos. É um cara jovem ainda que pode crescer muito. Eu acho que ele ainda tá tímido no time ali, né, jogando, mas já demonstrou ser um cara que não vai comprometer, não vai ser um cara que vai vai deixar o time na mão, entendeu. Em termos de futebol, o Fagner jogou muito mais que ele, né. O Fagner agora no finalzinho de carreira que o Fagner estava safado, né. é. Mas, Mas eh, né, o Fagner, já se não for, lógico, já não a rendia gente mais, já não rendia mais. E pensar no pensar na história do Fagner, né, é, Copa do Mundo, seleção é. brasileira, vários títulos pelo Corinthians, o Fagner realmente teve, muitos anos bons, aí por muitos anos foi o melhor lateral direito do Brasil, mas o Fagner dos últimos anos realmente foi uma tragédia, né, e a gente vê aí no Cruzeiro a dificuldade para entrar em forma, para ter sequência, já está na fase final da carreira. É. O Rian pelo Alan, né? O Rian foi emprestado, o Alan vem do Flamengo aí. E é o que eu falei, não, o Rian é um jogador ali para compor elenco, né? Um volante da base ali, mordedor e tal, brigador, É, mas não é, claramente não é um jogador assim que vai, né? Pô, o Rian vai ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, não vai, é. né? E o Alan é um jogador com muito mais qualidade técnica, né? Com é, muito mais recursos, né? Dentro de campo para atacar, principalmente, né? Aquela saída de bola, um passe de qualidade. E a questão do Alan, a gente falou na última live, né? A questão do Alan realmente é física. Se ele conseguir se manter saudável, né? E ter sequência aí, é um jogador que vai acabar subindo uma posição como titular do Corinthians, porque tem muita qualidade, né, moça? Eu acho que, assim, ele vai ter tempo para melhorar essa parte física dele, por quê? Primeiro que ele não é titular, a não ser que o Dorival bote ele como titular. Eu acredito que ele tá muito atrás aí do Matheus Pereira. E referente a ele e ao Rian, o Rian é um jogador de muita intensidade, né, de pegada, de marcação. E o Alan, ele já é um cara mais técnico, como você falou, né, um cara que mais que pensa mais, né, sabe jogar, ter o domínio. Eu vi até um flamenguista, eu acho que foi em um vídeo no Kawhi, o Flamengo falando: "Ah, ele já fez no primeiro dia que ele estreou no Corinthians, ele já fez muito mais do que ele fez no Flamengo". Deu chapéu, deu passe para o Yuri Alberto, então quer dizer, já demonstrou a qualidade que ele tem, e que é fato isso aí. Agora só precisa melhorar a parte física aí, eu acredito que vai melhorar, não só pelo ambiente, mas também porque ele não é um jogador titular, então ele não vai ter aquele desgaste físico de um titular, né, que tem. E, claro, isso pode ajudar muito ele na parte física, né. Lembrando também, galera, que o Matheus Pereira,
o Ala, o que mais? É, e o Caio César são jogadores emprestados só por uma temporada, né. Então, a gente tem que ficar ciente disso também, né. Se eles Pois jogarem é. muito bem, a chance deles voltarem para os times deles são grandes também. E o Caio César, né, que veio da Arábia e já se machucou, infelizmente, né? Teve uma participação, estreou na Supercopa contra o Flamengo, né? Deu até o passe pro gol de misericórdia aí do Yuri Alberto. E parece um jogador interessante, um jogador de lado, né? Um jogador que realmente o Corinthians vinha há muito tempo buscando. E vamos ver agora, tá em fase final de recuperação, vai voltar aí ao time. E essa troca pelo Thales Magno, que teve uma passagem. O Thales Magno teve alguns poucos bons momentos, né? Teve um jogo, acho, contra o Sim, Bragantino, até que ele fez 2 gols e tal. Mas um jogador que realmente não casou com o Corinthians, parecia muito displicente, né? Algumas jogadas muito fáceis, ele saía na cara do gol e dava um passe para trás, ou errava, jogava fáceis. No final já perdeu totalmente a confiança, não conseguia dar um drible mais, né? Não acertava um passe, uma passagem lamentável. Ele que pertence ao Grupo City, né? Joga aqui em Nova York, aqui pertinho, no New York City, e eles estavam pedindo 15 milhões de dólares pelo passe do muito Thales caro. Magno. Meu Deus, vai ficar aqui em Nova York muito tempo, né, moça? Passagem horrível, né? É. Então, é o que está acontecendo com o Vitinho, né, o Vitinho não pode cair nesse acomodismo, né. Eu acho que o Vitinho está muito acomodado, né. E o caso do Thales Magno, realmente, ele teve alguns lampejos ali, né, aí fez um jogo muito bom contra a Portuguesa também, que chegou a fazer um gol, eu acho, ou foi 2 de pênalti, um negócio assim, um gol de pênalti, outro gol de coisa. Ele chegou a se chegar fazer um jogo muito bacana ali contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista. Teve alguns momentos bons mesmo, mas, cara, na maioria da parte ali do geral que ele foi, cara, parecia um jogador de pelada, cara. Eu acho que nem jogador de pelada, tá ligado os jogadores lá da Arena Urbana Futebol Raiz lá, que os caras se atrapalham com a bola sozinho, pô. É um jogador profissional, cara, ele pode Parecia que não era sério, né, cara? parecia parecia que ele estava brincando com o filho, É, cara, com alguém. tá Já, o louco. jogador profissional não pode. Ele pode estar numa fase ruim, cara, mas ele não pode passar por um momento desse não, porque, cara, o cara é profissional, pô, ele não pode se Tá atrapalhar bom, com a bola sozinho. pra ele tá bom, né, moço? Mora em Nova York, ganha É, bem, joga aqui nessa liga aqui americana, que é uma várzea. Eu, às vezes, vou assistir jogos aqui. Aqui onde eu moro tem o New England Revolution, né? O time de Massachusetts. Eu vou lá assistir, às vezes dá vontade até, pô, eu vou, próximo jogo eu venho de chuteira que eu vou descer lá e vou jogar, porque é duro, viu? Então, pro Thales Magno, que é um jogador que é peladeiro, é um peladeiro, né? Ele é o estilão dele peladeiro, jogar na MLS, na Liga Norte-Americana, é o melhor cenário mesmo para ele. Né? O futebol brasileiro acho que é competitivo demais. Para o senhor Thales Magno,